Eu nasci em Ribeirão Preto, em 39. E aí eu fiquei só 4 anos em Ribeirão, porque meu pai era médico e fez um concurso para o Banco do Brasil aqui. E ele queria muito vir para a capital, então viemos todos para a capital. E foi uma infância assim bem normal, eu acho. Tinha uma mãe, quer dizer, fiquei filha única 6 anos. Aí foi incrível, aí foi uma hora meio traumática, porque a minha mãe ficou grávida e descobriu que estava com tuberculose. E aquele tempo tuberculose não era mole, não. Naquele tempo tuberculose morria. Meu pai médico, super apaixonado, pegou todo mundo e fomos todos para Belo Horizonte por causa dos ares, né? Porque lá era alto, assim que tratava antigamente. Não tinha penicilina, né? Você ia para alturas. Então eu me mudei assim, quer dizer, era um duplo susto, né? Primeiro a princesinha ia perder seu lugar porque estava grávida da mãe. Segundo, a mãe podia morrer. Então foi um tranquinho. Aí eu fui para Belo Horizonte, aí meu avô e minha avó se mudaram para tomar conta de mim. Então foi um momento estranho, foi um momento de quebra estranho, de ansiedade, né? E eu fiquei bastante tempo em Belo Horizonte. Fiquei uns 2 anos em Belo Horizonte, até ela ficar boa. E fiquei no Colégio Sion, é engraçado. Porque antes, o meu pai era de esquerda, o meu pai era todo metido. E ele jamais me poria num colégio como o Sion, mas em Belo Horizonte só tinha o Sion. Então, para a transferência, teve que ser o Sion, que era um colégio muito conservador, um colégio de freiras, de elite. E era um colégio impressionante, porque a ordem Sion é dedicado à conversão dos judeus, que é uma piração, né? Então, todo dia você rezava para os judeus se converterem, o colégio inteiro. Então, era um lugar meio punk, né? E eu não gostava, mas aí meu pai se acomodou e não queria me tirar, então eu fiquei 13 anos no Sion odiando o colégio. Eu nunca mais vi uma amiga, não tenho uma amiga de lá. Eu tenho uma lembrança péssima, eu odiava aquele lugar, era um lugar muito assim, pesado mesmo. E tinha, por exemplo, uma das coisas que tinha, por exemplo, depois eu fiz uma cenografia da Ana Carolina, chamado Das Tripas Coração, que era um colégio de freira também. E eu me lembro que eu reproduzi um pouquinho da cenografia do Sion. A carteira da gente era aquelas carteiras de menina, assim. Aí você abria a carteira e tinha um olho deste tamanho, escrito Deus me vê. Então você ia pegar um lápis, pum, Deus me vê. Aí abaixava aquilo, sabe? Era um colégio bem paranoico. E tinha umas janelas também, assim, em Laranjeiras, e passava sempre uma freira espionando. Você estava sempre sendo espionado por Deus, pelas freiras. Era um lugar que eu detestava, mas as minhas colegas adoravam, mas eu detestava. Então eu não me dei bem no colégio, nunca. Eu até que estudava e tal e coisa, mas era um lugar muito desconfortável. Eu tenho uma lembrança horrorosa do colégio, principalmente porque eu pedia para mudar e ninguém me mudava, pedia para mudar e ninguém me mudava. Então esse período foi assim um período esquisito. Aí depois eu fiquei maior, era uma namoradeira, que era uma peste. Meu pai e minha mãe sofriam loucamente. E eu tinha muito namorado, e aquela coisa, essa altura eu morava em Copacabana. Copacabana era um máximo. Copacabana tinha turmas a cada esquina, era 1900 e... que era isso? 50? Você tinha aquelas turmas da Miguel Lemos, por exemplo, era com Paulo Alberto, sabe, o Arthur da Távola, que era lindíssimo, jogava vôlei muito bem. O Rio de Janeiro inteiro era apaixonado pelo Paulo Alberto, Arthur da Távola. E então tinha a turma do vôlei, não sei o que lá, e eu vivi muito de praia, eu era uma pessoa de praia. Aliás, até hoje eu sou de praia, estou chegando na praia. Porque eu vou fazer ginástica lá na praia, sabe aquelas coisas de velhinho eu faço lá. Então, adoro aquela de graça. Então, eu acordo cedíssimo e vou para a praia. Eu tenho essa coisa praieira, né? Muito importante. E o que eu me lembro da minha adolescência e juventude é praia e cinema. Porque esse colégio passou trancado, né? Trancado, o que eu aprendi, o que eu lia, eu não me lembro de nada. Me lembro que eu lia muito aqueles livros de menina. Desastre Sofia, aquela Cirgério Detetive. Tinha umas coisas adolescentes assim, legal. Eu tinha essa família de esquerda. Então, a gente
para eu fazer uma aula de balé, por exemplo, eu tinha que pagar, então eu dava aula. Eu dou aula desde muito cedo, eu dava aula de inglês, sem saber inglês. Eu sempre dei aula sem saber o que eu estava falando. E eu dava aula para, sabe, no começo era para esses meninos que estão atrasados na escola. Depois sempre para ganhar o dinheiro e foi sempre aula particular. Pois é, a escolha do curso de grego foi estranhíssimo, porque eu acho que eu queria fazer, era jornalismo. Eu não me lembro bem, mas eu acho que era. Quer dizer, hoje eu vejo que eu deveria ter feito arquitetura, que é a coisa que eu mais gosto, é a coisa que eu faço sem parar. Até minhas escolhas vão um pouquinho assim atrás, correndo atrás de alguma coisa visual, porque eu não sou verbal, eu sou visual. E então, eu estava querendo fazer jornalismo, mas eu não sei por que cargas d'água meu pai começou a me meter essa coisa de literatura, e eu era muito ligada no meu pai, era uma paixão. Então esse casal era um casal sólido, eu acabei fazendo por influência dele. E aí, já que era letras, eu resolvi radicalizar e pegar grego, né? Que é estranhíssimo. Mas sabe que hoje é bom, porque você tem uma coisa lá atrás. Eu toda hora penso, eu não sei falar grego, eu não sei mais traduzir, porque você esquece, mas fica uma coisa de raiz, assim, cultural, que é engraçado. Toda hora eu volto para trás e lembro daquela coisa do grego. Mas o grego se revelou inócuo imediatamente, porque não tinha mercado, não tinha nada que fazer com aquele grego. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu casei, ainda estudando, tive um primeiro filho, ainda estudando, e aí eu fui para Harvard com meu primeiro marido, que foi fazer mestrado lá. E lá eu comecei a trabalhar num centro de América Latina, que naquele momento, 60, a América Latina fervia, né? Era uma coisa inacreditável. Então esse centro era um centro muito pulsante, assim, muito envolvente, e eu ficava lá. E aí minha cabeça saiu da Grécia gradativamente e veio para o Brasil, para a América Latina, e me politizou muito, foi muito lindo. E eu estava lá quando o Kennedy morreu, foi inacreditável eu ter podido estar nos Estados Unidos naquele momento. Mas aquilo foi um tsunami, né? Porque as expectativas em torno do líder jovem, né, carismático, não sei o que lá, eram enormes. E a morte dele foi terrível, assim, para o país, né? Foi um vácuo. E eu fiquei, quer dizer, então esse tempo aí me mudou um pouco a cabeça, né? Me fez vestir a camisa de América Latina, vestir a camisa de Brasil. Quando a gente sai do Brasil, você vê o Brasil. Você amplia, não tem conversa, você tem uma visão, realmente você se compromete, é estranho, mas você se compromete. Esse deslocamento, ele é interessantérrimo. Inclusive você vê hoje um monte de teórico, a ponta dos teóricos são aqueles que não estão em seus países. São os indianos, né? Eduardo Said, o Apadurai, é aqueles que não estão, né? Pierre Levy, são aqueles que não estão nos seus países de origem, né? Esse deslocamento, ele causa um olhar. Porque eu voltei em 64. De 64 a 68, o bicho pegou aqui. Então era muita política, era muita festa, era muita reunião, era muita mobilização. E eu acho que eu vivi mesmo foi isso, a geração. Essa geração, que hoje a gente chama de geração dos anos 60, que está tudo com 70 anos. E é uma geração que se encontrava muito, era uma geração muito, digamos, não é homogênea, porque inclusive ela era pequena, ela era pouco representativa numericamente. Mas ela era muito forte, quer dizer, no mundo inteiro, né? Então aquela coisa dos anos 60 era o que eu vivia, aquela marca da transformação pessoal, isso era muito importante. Você não ter uma vida de acordo com os padrões, a coisa mais hippie. Esses movimentos todos dos anos 60 eram movimentos de comunidades, quase de amigos e professores e alunos e artistas, era muito misturado. Cinema novo, né, era muito presente na minha vida o tempo todo. Então esse momento foi um momento mais de experiência social mesmo, de troca. Não, é que em 67 a gente resolveu dar um Réveillon, e o Réveillon na minha casa. E esse Réveillon foi incrível, porque estava na véspera de 68 quase, né? A virada. Quer dizer, estava uma excitação
na cidade, uma passeata atrás da outra, todo mundo achando que já tinha ganho a Revolução, que já estava tudo no poder, enfim, que tinha derrotado os militares, tudo fantasia, né? Porque estava longe disso, né? Mas era o que se experimentava naquele momento, uma euforia absurda. E então a gente fez esse Réveillon, e esse Réveillon foi uma maluquice, eu já nem me lembro o que aconteceu. Eu sei que de manhã meu pé estava todo cortado, cheio de sangue, porque não sei te responder, não sei, provavelmente sem sapato, realmente foi uma coisa assim incrível, e virou uma certa lenda, porque você ouve até hoje histórias que podem ser verdades ou não, né? A gente nunca sabe, mas histórias assim, mas eu sei que foi um porre muito geral, né? Foi uma coisa muito assim de up, né? E acordou-se em 68, né? E 68 acabou a brincadeira. Porque o preço do Réveillon eram 2 garrafas de uísque. Então, 2 garrafas de uísque para uma pessoa, não sobrou nada. Sacou? A força do Réveillon era o preço da entrada. Era o preço da entrada. Então, teve essa coisa, assim, muito doida, mas tinha muito mais gente também. Tinha muito penetra, né? Tinha muita gente, mas muita gente. Eu me lembro que não dava, não era uma casa grande, mas tinha um jardim grande, era ali na Rua Lopes Quintas. E não dava para entrar na rua, entendeu? Era muita gente, era muita gente. Porque esse período anterior, a universidade também era tudo muito assim favorável, digamos, o terreno para você sonhar e inventar que tinha ganho, né, a Revolução. A universidade, a Faculdade de Letras, ela era ali num pavilhão de Portugal, que tinha na Avenida Chile, onde hoje é o BNDES. Então era um pavilhão enorme, mas era um pavilhão de exposição, então era muito precário, chovia dentro e não tinha as divisórias direito, não era um prédio, era um pavilhão. Então era tudo mais ou menos assim, igual, né? Mais ou menos aberto. E era incrível, porque chegava aqueles líderes, artistas, todo mundo no meio da aula, todo mundo saía, ficava ali, e tinha um comício atrás do outro, dentro da aula, sabe? Você pegava o Zé Celso, levava para dentro da sala, era uma coisa enlouquecida aquela faculdade de vibração. E depois do AI-5, aí todo mundo foi embora, polícia para todo lado, então baixou uma depressão braba. E era bem esquisito, porque tinha o negócio do olheiro, né? Você olhava uma sala de aula assim, você não sabia quem é que ia te denunciar. E essa coisa da denúncia virou um comportamento normal. Não, você denunciava a pessoa como comunista, mas é porque você queria se livrar dela, porque você queria o emprego dela. Não era sempre verdade, entendeu? Você usava essa coisa da denúncia e todo mundo ficava desesperado, porque podia ser denunciado, sendo de esquerda, não sendo, enfim. Aquela coisa você ficar sempre sobressaltado, né? E tinha sempre algum espião, né? Algum olheiro dentro da sala, o seu colega da coisa. Então, a vida ficou inviável dentro da universidade. E você recebia lista do que não podia falar, livros que não podia ler. Aí ficou todo mundo estruturalista, ficou fazendo estruturalismo, porque era conta, né? Não tinha como você nem falar, nem coisa. E o pior é que tem uma censura que estava no ar, mas introjeta dentro de você. Quando entra para dentro de você é fogo, porque aí você realmente não arrisca mais. E entrava para dentro. Quem censurava na realidade era você mesmo, e era horrível. Isso é a pior censura. É a pior delas. Não, dar aula eu sempre tive muita paixão, porque eu tinha uma época também que eu fui atriz. E dar aula é uma exposição, né? Você se expõe, tem a coisa do Barthes que eu adoro, ele diz, você não expõe um assunto numa aula, você se expõe numa aula. Que realmente é o professor que diz o que ele é, né? Numa aula, não é bem o tema do que ele está falando. E então, essa coisa sempre me apaixonou muito, eu sempre fui muito próxima dos alunos, e eu eu inventava formatos para dar aula, porque eu não era uma acadêmica, eu não gostava muito da universidade, eu não gosto até hoje. A gente tem uma relação de amor e ódio aí terrível. Eu adoro estar na faculdade, mas eu odeio os princípios, eu odeio a burocracia, eu odeio o não, que é o dia inteiro, não. Então é bem complicado você viver ali se você não quiser ter uma carreira acadêmica. Porque eu nunca tive uma carreira acadêmica. Dessas de fazer ponto, de fazer o livro certo na hora certa, de ser chefe de departamento, não sei o que lá, reitor.
Nunca fiz e nunca quis ter essa carreira. Eu estava sempre de olho na rua. Então eu desenvolvi um tipo de pedagogia, que era o tipo de pedagogia que era metade na rua, metade dentro da sala. Então a gente fazia muita aula externa, era tempo da contracultura, por exemplo. Eu me lembro que eu dava aula até numa boutique. Tinha uma boutique chamada Frágil naquele tempo, na rua Farm de Amoedo, que era de um artista plástico com uma psicóloga, e era mais ou menos um templo de contracultura. Então tinha umas roupas meio hippies, não sei o que lá, umas coisas importadas da Índia, mas principalmente era um point, onde todo mundo trocava tudo. Aí eu levava os alunos para fazer etnografia lá, para saber o que era contracultura. Então eu estava meio sempre na rua, literalmente na rua, não é só a cabeça na rua, não. A gente saía muito, né? Sempre teve esse trânsito entre a academia e o social. Isso desde o começo, que agora chegou no ponto, nesse momento. Mas desde o começo eu tive um pouco esse trânsito. E sempre trabalhando com coisas que estão acontecendo naquele minuto. Isso aí foi sempre uma marca que eu nunca abandonei. Essa coisa realmente de sempre ficar um pouquinho fora da faculdade, da universidade, dentro da universidade, me deu uma falta de espaço de trabalho tão grande dentro das normas, que eu criei 2 programas meus, que o Pinguelli, com quem eu trabalhei um tempo, dizia assim: você tem uma ONG aqui dentro, não é um centro. Porque era tão independente, eu arranjava dinheiro fora, arranjava bolsas, arranjava não sei o que lá, que era para poder realmente ficar independente daquela máquina pesada. É uma máquina muito pesada, uma universidade federal. E o seu movimento é muito tolhido, é muito tolhido. E então, primeiro eu criei o CIEC, que era o Centro Interdisciplinar de Estudos Culturais, quando eu voltei de um pós-doutorado nos Estados Unidos, que eu voltei muito encantada com essa nova disciplina dos estudos culturais e abri. Aí que eu comecei a trabalhar com mulheres, com negros, com gays, com judeus. E então eu comecei a trabalhar as famosas minorias, né, nessa época. E criei esse centro, que era um centro dentro da ECO, depois da UFRJ, né? Depois eu tive uma experiência péssima com o concurso de titular, aí me mandei da ECO, quer dizer, fiquei o mínimo dando aula só, mas sem permanência, sem nada, e criei o PAC, que é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, também no mesmo modelo, uma coisa autônoma, autofinanciada e etc, para poder... São quilombos, né, que eu criei dentro da universidade, para poder ter um lugar e desenvolver as coisas que eu queria desenvolver, porque dentro dos departamentos é um pouco difícil, é muito engessado tudo. Aí o PAC eu criei em 93, logo depois desse concurso, e até hoje lá, a 1000. A coisa mais importante que eu fiz na vida. Eu acho que desde o começo eu estava me preparando para isso, para exatamente, sabe, ter uma interlocução legal com a sociedade. Porque o que a gente faz é de taco a taco. A diferença da Universidade das Quebradas para as ONGs, para os projetos sociais de inclusão cultural, não tem nada a ver. Eu não vou ensinar molequinho a tocar tambor, né, de violino para sair do tráfego, não é isso que a gente faz. Eu comecei por querer uma conversa entre intelectuais. Então, quem entra é intelectual. A gente faz um edital bem brabo, tem muita demanda, a gente vê currículo, portfólio, carta de recomendação, a gente vê uma entrevista. Quer dizer, se for um grafiteiro, tem que ser um bom grafiteiro. Se for um rapper, tem que ser um bom rapper. Quem entra, entra qualificado, tá? E a gente arranja os melhores professores para dialogarem com esses colegas. A gente dá aula, a gente dá uma visão da cultura contemporânea, tá? Começando lá na Grécia. Então vem período clássico, a gente vem até o contemporâneo. Agora, tem um fio, o ano passado, na última turma, eu percebi que eu estava fazendo muito Europa. Estava muito eurocêntrico aquele olhar. Então agora a gente faz assim, tem uma aula de 2 horas, por exemplo, sobre teatro grego. Aí tem uma palestra sobre a África, teatro africano naquela época. Porque é incrível, inclusive é agitadíssimo, porque os egípcios é que deram a matriz, que eram negros, da África, deram a matriz para o teatro grego. Então, eles ficam enlouquecidos, foi na África, entendeu? Então a gente pega a Ásia, a gente pega a Índia. Eu estou fazendo com perspectivas civilizacionais muito diferentes, para mostrar que não é Europa e favela, branco e preto.
Quer dizer, tem aí toda uma civilização conversando que por estratégias perversas a gente não conhece, eu não sabia. Essa segunda aula eu aprendo tudo, porque ninguém nunca me ensinou aquilo. O que rolava na Ásia, no século não sei que lá antes de Cristo, eu não sei. Uma vez por mês eles dão um seminário pra gente. Então eles vão dar literatura de rap, literatura de cordel, vão dar poesia de periferia, eles dão aula mesmo. Eles fazem um seminário, chama o Território das Quebradas, aquele dia. Então eles sentam lá, a gente senta do lado de cá e tem aula. Então é uma troca mesmo, é uma troca real. E aí eu fico doida, porque isso é muito bom. O que é periferia hoje, né? E eu evito muito imaginar que seja um lugar insalubre, quer dizer, que cheio de miseráveis, abaixo da linha da pobreza, condições subhumanas, esgoto, etc. Tem um livro que saiu agora chamado Arrival Cities, Cidades de Chegada. É um trânsito do campo, porque você está lá na Paraíba, você vem para cá, deixa a família lá, manda dinheiro para trás e quer entrar na cidade. Então, é um lugar de trânsito onde está se formando uma classe média poderosa. Essa classe média que vai ser a grande classe média do século XXI. Então, eu estudo a periferia desse jeito. A formação, que estética é essa? Que valores são esses? Que propostas são essas? Tem uma arquitetura completamente estranha, mas é uma arquitetura inacreditável, porque ocupa milímetros de terreno e não cai. A gente procura ver os valores também, a solidariedade, a coisa da... sabe, é diferente. Os valores são completamente diferentes. Você tem uma... sabe, tem uma coisa de leis internas, de regulamentos internos. Então, isso que me parece que são propostas. Não são coisas a serem extirpadas, eliminadas e botar um condomínio no lugar, mesmo que seja do PAC do Lula, quer dizer, mesmo que seja o habitacional, conjunto habitacional. Porque não dá para... Tem que ouvir essas pessoas. Porque o que está fermentando ali é uma nova classe média, claramente uma nova classe média. A periferia, ela usa demais a internet. E usa diferente, por exemplo, a classe média, ela vai usar, assim, por exemplo, o blog literário, né? Mas a periferia é visibilidade. Se você souber, mas é o tempo todo, eu sei tudo que acontece com o MGB, eu sei tudo que acontece, porque sou invadido, o Júnior do Afro Reggae manda pro celular, nem bota na internet. Você fica sabendo, é uma visibilidade conquistada, sabe? Lá em São Paulo, aqueles poetas, Coperifa, não sei o que lá, eles espirram, já está na minha casa. E com foto. É impressionante. Isso é uma coisa de luta pela visibilidade, que é o que interessa. A repercussão foi muito grande. As pessoas odiaram essa antologia. É engraçado, porque não era poesia, porque era má poesia, foi por aí também, mas também tinha esse lado de eloquência daquela geração. É o único testemunho que a gente tem daquele povo, porque eles não podiam falar em lugar nenhum. Eles não podiam se manifestar. Era uma geração que não tinha informação. Então, aqueles poemas, eles são muito importantes. Se você for ver, o background é todo paranoico, todo. Então, era uma coisa, assim, politicamente bastante importante, mas que aí a esquerda também não gostava, porque não era explícito. Então, ela foi detonada de todos os lados, essa coisa, e durou muito tempo. E ficou uma marca. Eu sou a pessoa que fez isso. É engraçado. Quer dizer, foi importante, eu achei, no fundo é legal porque marcou, né? No tempo da ditadura, a poesia marginal, ela era uma coisa espontânea, ela falava de uma geração, ela falava de um lugar, mas ela tinha um ponto de vista de classe média bem claro, porque os poetas marginais, eles eram universitários, estudantes, e eles eram bem de classe média. Então, você tem essa perspectiva de classe média, né, que faz uma diferença grande com o outro. Mas eles usavam rock para passar a poesia. Toda vez que tinha recital de poesia, também tinha um show de rock. E eles também faziam letras para rock. Então, havia essa conexão rock e poesia marginal, bem forte. E que levou à formação de um público grande e tal e coisa. E eles tinham também, quer dizer, além dessa associação com a música, eles tinham também a coisa da panfletagem, de corpo a corpo, de levar o livrinho, entregar e etc., e de falar de uma situação localizada. Quando você passa para a poesia, para a literatura marginal de hoje, você vai ter um ponto de vista realmente muito diferente, que é o ponto de vista dos habitantes das periferias das metrópoles, quer dizer, é uma outra coisa,
completamente diferentes, têm uma vida informal, têm um território diferenciado, têm uma educação diferenciada, né? Poucos são formados e tal coisa, mas, ao mesmo tempo, eles usam rap, eles fazem letra de rap, eles usam rap nos saraus para aglomerar as pessoas, e eles fazem panfletagem de mão em mão também. Então tem uma metodologia que é a mesma, eu acho engraçado, mas tem um ponto de vista muito diferente, mas nenhum dos dois gosta de ser chamado de marginal, é engraçado. Eles ficam discutindo esse termo infinitamente. É interessante isso, mas um era mais à margem do sistema editorial e o outro é muito mais à margem da sociedade mesmo, da economia, nas quebradas, na Universidade das Quebradas. Tem um dos alunos chamado Fiel, que é um rapper do Santa Marta, que foi preso essa semana. Pô, a mobilização foi instantânea, foi absurdamente. Sabe, eles começaram a torpedar para o lado, acabou que o cara já está solto. Então, sabe, então tem um uso assim, instrumental mesmo da coisa, e tem também um uso de visibilidade, que eu falei. Quer dizer, o que se divulga do que é feito na periferia é quase em tempo real. E todos têm seus fotógrafos, entendeu? Vão junto com fotógrafos, e não tem essa, você recebe imediatamente. E então, é um uso diferenciado do resto da rede, às vezes, né? Eu acho que o deles é mais assim, bem marcado, com esse projeto, né? Eu leio o jornal com tesoura na mão. Aí eu vou recortando, sabe? Aparece uma coisinha, outro dia apareceu turista, não sei aonde. Eu estava muito ligada nessa coisa de blogs e etc. E fiquei imaginando como é que a gente podia discutir isso. Aí eu fiquei pesquisando aqueles blogs todos e dei uma exposição. E na outra eu queria ver como é que a poesia se comportava em outras plataformas, no Enter. Então aquilo foi sob demanda, aquilo não achei na rede. Então eu pego um poeta e digo, trabalha em outras plataformas. Aí um lê, o outro faz um vídeo, o outro fez animação, fez flash. Enfim, eu pedi sempre para ter uma alternativa em outra mídia. Você sabe qual foi a última grande migração assim, desse tipo, que vem porque isso tudo vem do ambiente rural. Você entra numa favela, tem mais nordestino do que negro. Então, é uma migração que vem do campo, tá? E tenta ir na cidade e devolve dinheiro para o campo, porque você compra a casa da sua mãe lá em Campina Grande. Esse trânsito existe, né? Essa economia existe. Sabe a última vez que isso aconteceu? Foi na Revolução Francesa. Deu no que deu. Teve um grande êxodo que fez favelas em Paris e bye-bye o pescoço da Maria Antonieta. Foi a primeira grande migração histórica que criou uma classe média nova. Criou uma classe média, acabou com a aristocracia. Então eu acho que não sei se... Quer dizer, a gente não tem uma aristocracia, a gente já tem uma sociedade mais complexa, ninguém vai perder, vai ser degolado. Mas há uma emergência aí de um aparecimento de uma nova classe. Você vê até que o Fernando Henrique falou, né? Que não falava mais para o povão, que falava para uma outra classe. Ele estava falando disso. É a tal classe C, que está todo mundo correndo atrás, classe C e classe D. O consumo está correndo atrás. Mas não percebe que a classe C é na favela, que essa classe C vai virar B já. Eu morro nessa praia aqui dos quebradeiros, das periferias. Isso aí é uma inovação absurda, gente. A minha vida divide antes e depois dos netos. É verdade isso. Sabe, que me deu uma coisa assim muito mais generosa. Eu fiquei mais generosa, eu fiquei mais... Sei lá, eu fiquei mais disponível para mim mesmo, para poder ser avó, entendeu? Porque foi a primeira vez que eu disse, não vou ficar trabalhando não, quarta-feira não tem nada, não adianta, nem o Papa, entendeu? Porque é a hora que eles vêm todos. Então, sabe, de alguma forma, eu voltei para mim, eu abri um espaço que eu não tinha antes de ser avó, com os filhos. Era tudo, sabe, e de repente eu me dei o direito de ser avó, que é um senhor direito.